Versículo 30, diz assim, quem achou? Ezequiel 22:30, amém? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Eu busquei entre eles um homem. Eu quero falar aqui sobre alguns homens que andaram com Deus na Bíblia Sagrada, o que eles significam e qual foi o exemplo que eles deixaram para nós. Eu queria hoje pregar uma mensagem no Novo Testamento, uma mensagem evangelística, porque eu acredito que nós precisamos voltar a pregar nos domingos as mensagens nos evangelhos, mensagens evangelísticas. Porque entendo, como disse aqui pregando na quinta-feira ou na terça, que as mensagens de prosperidade já passou esse tempo. É tempo agora de pregar mensagens de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, de santidade, sobre o inferno, sobre o juízo final. Porque nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual e de apostasia, de falta de temor de Deus e de irreverência. E se esse tipo de mensagem não provocar sulcos na alma do crente, nenhuma outra vai provocar. Mas deixe-nos falar aqui sobre homens que andaram com Deus e homens que viveram nesta terra e agradaram a Deus. E o primeiro homem que eu quero falar sobre ele está lá no Gênesis, no capítulo 24, versículo de número 26. O nome deste homem é Enos. Quem foi Enos? Enos foi um homem que viveu 905 anos na terra. Ainda fazia parte da primeira geração de homens que, mesmo que fossem descendentes de Adão e Adão já tivesse pecado, o pecado ainda não tinha tomado conta totalmente da natureza humana. Enos é filho de Sete. Quem foi Sete? Sete foi o filho de Adão e Eva que Deus deu para compensar a perca de Abel. Todos nós somos sabedores que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Mas Caim, por inveja, matou o seu irmão dentro da sua própria casa. Por inveja, matou o seu irmão. E a terra ficou sem descendência piedosa, porque Abel era a descendência piedosa pela linhagem de Adão, que adorava o Senhor. Caim era a descendência maligna. A Bíblia diz que Caim matou Abel porque ele era do maligno. Está escrito na carta de Pedro e na carta de João. E Adão e Eva ficaram sem filhos por um tempo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus visitou este casal e eles tiveram filho. E colocaram o nome de Sete, que significa compensação ou renovo. Sete então passou agora, a partir dele, a surgir na terra uma descendência piedosa. Enquanto os descendentes de Caim eram malignos, diabólicos, eles tinham abandonado a Deus pelas bens materiais, já tinham desenvolvido a arte da agricultura, da metalurgia, da música mundana, conforme está escrito no capítulo 3 e 4 do livro do Gênesis. A terra estava sem uma semente piedosa, mas Deus deu Sete para este casal, e a Bíblia Sagrada diz que Sete gerou a Enos. A Bíblia Sagrada vai nos dar uma informação importante sobre este homem, porque está escrito no capítulo 4 e 26, que nos tempos de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O nome Enos significa homem, e Deus estava sem culto até então. Mas Enos é o homem que vai inaugurar o culto público. Enos é o homem que vai inaugurar o culto de oração. Enos é o homem que vai inaugurar na terra o culto de louvor a Deus. O texto vai dizer que Enos, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Imagine-se que houve um período, uma lacuna na terra, em que existiam pessoas que não cultuavam a Deus, que não adoravam a Deus. Enquanto a semente maligna de Caim estava crescendo e se desenvolvendo,
na terra estava faltando uma geração que invocasse ao Senhor. Mas quando Sete gerou Enos, a Bíblia vai dizer, e a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Então o primeiro homem é Enos, um homem que decidiu na sua vida, num determinado momento, entendeu que não podia viver sem invocar a Deus, que não podia viver sem adorar ao nome do Senhor. O que é invocar? Invocar é chamar pelo nome. Não tem como eu orar e invocar a Deus em silêncio, porque invocar é clamar, invocar é chamar pelo nome. Então Enos foi o homem que inaugurou o culto público. Eu não vou dizer pentecostal, porque naquele tempo não tinha batismo no Espírito Santo, mas foi o homem que inaugurou o culto público, onde as pessoas se reuniam para adorar o nome do Senhor. O segundo homem que andou com Deus, ou que agradou a Deus na terra, foi Enoque. O nome Enoque significa consagração. O nome Enoque significa consagração. E Enoque, irmãos, ele é na Bíblia símbolo de intimidade. Enoque é na Bíblia símbolo de intimidade e relacionamento com Deus. Enoque nos ensina que é impossível dizer que serve a Deus e anda com Deus se não tiver intimidade com Ele, se não tiver relacionamento com o Senhor. É muito bom vir aqui esta noite, no domingo à noite, e prestar uma atividade religiosa, mas esta atividade religiosa estará desprovida de valor se essa atividade religiosa não estiver envolvida pelo relacionamento e intimidade com aquele a quem você veio cultuar e aquele a quem você veio adorar. O texto sagrado vai dizer em Gênesis 5:24: e andou Enoque com Deus, andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. A intimidade de Enoque com Deus era tão profunda, a intimidade de Enoque com Deus era tão extraordinária, a intimidade de Enoque com Deus era tão sublime, que num determinado momento da caminhada de Enoque com Deus, Deus pensou consigo: gente, este homem me ama tanto que eu não quero mais ele na terra, eu quero ele perto de mim, eu quero ele no céu, na minha presença, me adorando. Agora, irmão, a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então eu não sei, a Bíblia não diz, não, eu vou conjecturo que Deus transladou Enoque, arrebatou Enoque, e Enoque certamente tem uma posição elevada na presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Enoque decidiu andar com Deus. Agora eu pergunto, se naquele tempo não tinha batismo no Espírito Santo, se naquele tempo o Espírito Santo não habitava no homem como habita hoje, é possível andar com Deus? Imagine nos dias de hoje, quando nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, a oportunidade que nós temos de poder andar com Deus. Andar com Deus é símbolo de amizade, de sintonia, de compromisso e de fidelidade. Então Enoque andou com Deus. Eu te pergunto nesta noite, você responde para você mesmo: você é só crente ou você anda com Deus? Deus anda com você, onde você pisa, porque Deus diz na sua palavra que para o fiel, aonde ele estiver, Ele estará com ele todos os dias, até a consumação do século. A coisa mais importante não é quando o político te abre a porta, não é quando o peixe te abre a porta, não é quando o peixinho te abre a porta. A coisa mais importante é quando Deus anda com você, e aonde você pisa, Deus pisa juntamente com você. Um outro homem que andou com Deus e agradou a Deus foi Noé. O nome Noé significa consolo ou repouso. Ele é símbolo de quê, pastor? Noé é símbolo de retidão e justiça. Enquanto Enoque é símbolo de intimidade e relacionamento, Noé é símbolo de retidão e justiça. Gênesis 6:9, o texto diz: Noé era varão justo e reto em suas
gerações. Quando Deus olhou para a terra em Gênesis 6, o único homem justo que Deus encontrou na terra foi Noé. Quando Deus olhou para a terra depois de Noé, o texto vai falar em Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, se extraviaram e se fizeram inútil. Mas na geração antediluviana, Deus olhou para a terra, determinou no seu coração que destruiria a terra com o dilúvio. Mas Deus, quando olhou para a terra, no meio daquela geração pecaminosa, porque agora até os descendentes de Sete tinham se misturado com os descendentes de Caim, Gênesis 6, e o homem tinha se tornado maligno na terra. Deus olhou e achou Noé justo nas suas gerações. Meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa, e até ser tema de uma outra mensagem, mas eu vou dizer hoje à noite aqui: Deus só está procurando 3 classes de pessoas aqui esta noite. Existe no mundo, na terra, Deus só procura 3 classes de pessoas. Primeiro está em João 4 e versículo 34. Deus está dizendo: Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Talvez nós tenhamos aqui, eu não sei, umas 150 pessoas aqui esta noite, mas é bem possível que talvez uns 100 que está aqui esta noite nem adorou a Deus ainda, nem cultuou a Deus ainda, mas Deus está olhando do céu e está dizendo: cadê o adorador da de prata? E se Deus achar um adorador nesta noite, o culto já serviu para Deus. Segunda classe de pessoas que Deus procura adoradores. Deus procura fiel. Salmo 121: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você acha que Deus está procurando crente? Você acha que Deus está procurando crente que tem 50, 100 anos? Crente que toma Santa Ceia? Não, Deus está procurando os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, ponto e vírgula, para que esteja comigo, para que andem comigo. Oh, glória ao nome de Jesus. Você acha que Deus está te importando com o teu dinheiro? Você acha que Deus está te importando com o carro que você anda? Você acha que Deus está olhando para o teu diploma? Deus está olhando para a terra e está procurando fiel. Oh, glória! Pode procurar na Bíblia, eu te desafio. Ele só procura essas 3 classes de pessoas: adorador, fiel e intercessor. Eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha por esta cidade. Escreva aí, é um tema de uma mensagem: 3 classes de pessoas que Deus procura: adorador, fiel e intercessor. Então Deus olhou para a terra e viu Noé. E quando ele viu Noé, ele disse: é justo e reto. Noé é símbolo de justiça e retidão. Irmão, me perdoe a sinceridade, mas nunca, oh meu Deus, não estava no esboço não, Jesus, mas eu tenho que dizer, nunca, me perdoe a sinceridade, irmão. Talvez você não queira nunca mais voltar aqui, porque esse pastor aí, não, eu vou falar. Nunca vi uma geração de crente, e aí cada um faz sua autoanálise, safado, sem vergonha, crente que compra e não paga, crente casado que fica mexendo com mulher casada na rua ou vice-versa, pessoas que dizem que servem a Deus, mas não tem compromisso, não tem fidelidade, não tem obediência. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas se dizem crente, mas na verdade quando termina o culto, Deus não pode olhar para ele e dizer: achei. Esta noite Deus está procurando adorador, fiel, intercessor, que Deus possa olhar para você e dizer: me representa. Ainda quer criar birrinha, ainda quer criar coisa. Noé é símbolo de retidão, símbolo de justiça. Enquanto toda a geração de Noé estava corrompida, Noé permaneceu reto, intocável na sua fé,
Olha, Noé não se vendeu ao sistema. Fala para o irmão que está do teu lado: não se vende ao sistema, irmão. Irmão, o mundo pode virar de perna cabeça. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus passar mais 30 anos para voltar, você que está olhando a igreja de hoje, imagine como será a igreja daqui a 30 anos, se Deus não enviar um avivamento na terra. Será a pior igreja da face da terra. Mas deixa eu te falar, pode Jesus passar 30 anos para voltar, mas se você for fiel, você será a luz das trevas, você será exemplo, testemunho. Pode acontecer o que acontecer, mas quanto mais o mundo virar de pé na cabeça, mais crente você vai ser na presença do Deus Todo-Poderoso. Outro homem que andou com Deus e agradou a Deus, Abraão. Abraão significa pai de uma multidão. Abraão é símbolo da fé inabalável. Enquanto Enoque é símbolo de intimidade, Noé é símbolo de retidão e justiça, Abraão é símbolo da fé inabalável. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé. A Bíblia Sagrada vai dizer aos Gálatas e aos Romanos que os filhos de Abraão não é quem nasce em Israel. O filho de Abraão é quem serve a Deus pela fé. É filhos de Abraão pela fé. Então todo aquele que aceita Jesus neste tempo, você pode nunca ter nascido em Israel, mas se você serve a Deus pela fé, a Bíblia diz que as promessas que Deus fez a Abraão estão sobre os seus filhos na fé. Bendito seja o nome de Jesus. Abraão, irmão, ele trilhou o caminho para uma terra desconhecida, crendo que aquele que o chamou era poderoso para cumprir o que prometeu. Ele esperou 25 anos para Deus cumprir a promessa, de forma que, você conhece o texto, a Bíblia diz que Sara envelheceu e ele envelheceu, mas ele faz jus ao nome, porque ele era o pai da fé. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, diz que ele creu contra a esperança que ele seria feito pai de uma multidão, e enquanto Deus não cumpria a promessa, ele ia sendo fortificado na fé, dando glória a Deus. Enquanto Deus não cumprir a promessa, vai dando glória a Deus e vai imitando teu pai Abraão. Outro homem na Bíblia que andou com Deus, que agradou a Deus, foi Moisés. Moisés significa tirado das águas, e Moisés é símbolo da renúncia no Antigo Testamento. Símbolo de renúncia. Não existe cristianismo sem renúncia, meu irmão. Eu estava dizendo para um irmão hoje, ele me dizendo: pastor, eu estou fazendo um trabalho para Deus, e depois que eu estou fazendo, é muita luta. Eu falei: se você quer servir a Deus no ministério e você não quiser passar por luta, depois me procure e entregue a posição. Se você quiser servir a Deus, se você quiser ser fiel, se você quiser andar com Jesus e você não quer passar por luta, se você quer ser obreiro, pastor, exercer ministério, se você quiser servir a Deus e você não quer passar por dificuldade, vá vender picolé, meu irmão. Na obra de Deus a luta, a guerra, a batalha, e para seguir a Jesus tem que ter renúncia. Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. É símbolo de renúncia. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25 diz assim, ó: pela fé Moisés, olha que isso aqui, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Oh, glória ao nome de Jesus. Moisés, Luiz Felipe, estava sendo preparado para ser o faraó do Egito. Estava sendo, Flávio Joséfo diz que existia uma profecia que ia nascer um menino no meio dos judeus, e esse menino ia destruir o Egito.
Flávio Josefo diz que quando a filha de Faraó pegou Moisés no rio Nilo e pediu ao seu pai para criar, porque ela não tinha filho, a Bíblia não diz, a Flávio Josefo, na história dos Hebreus, que diz que ela não tinha filho e Faraó não tinha, e ela pegou Moisés para criar. Quando ela levou Moisés para ser apresentado a Faraó, que Faraó colocou Moisés no colo, Flávio Josefo diz que Moisés levantou a mão, pegou a coroa que estava na cabeça de Faraó e atirou no chão. Quando ele atirou aquela coroa no chão, os magos e profetas do Egito disseram: é o menino Faraó, manda matar ele, mata ele, mata ele, é o menino que vai destruir o Egito. Mas Flávio Josefo diz que por amor à sua filha, ele não mata Moisés. Moisés é treinado, preparado. Moisés, diz a história, Flávio Josefo diz que Moisés, e vinha um grande exército etíope, invadiu o Egito, 1 milhão de soldados. O exército do Egito não tinha condições de vencer aquele exército etíope, e existia uma região que poderia se encurtar o caminho para vencer aquele exército inimigo. Só que até hoje aquela região é povoada de serpentes voadoras e ultra venenosas. Mas existia um pássaro que era o predador daquelas serpentes. Então Moisés, como era um dos generais do exército do Egito, teve uma ideia. Ele mandou capturar centenas e dezenas daquelas aves predadoras daquela serpente, e adentrou naquele território de serpentes voadoras. E a proporção que o exército do Egito ia penetrando, ele ia soltando aquelas aves. Ela matava a serpente, o exército avançava. Elas capturavam a serpente, o exército avançava, de forma que o exército inimigo foi apanhado de surpresa. Flávio Josefo diz que quando Moisés chegou no Egito, vencedor, foi ovacionado para ser o próximo faraó. Mas o texto diz que ele rejeitou os tesouros do Egito por causa do vitupério de Cristo Jesus. Que cristianismo é esse? Que nós queremos viver sem renúncia. Moisés, ele é símbolo de renúncia. Ele abandonou o trono do Egito. Um momento. A vida aqui é passageira, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Fala aí pro irmão que está. Fala assim: nenhum sucesso vale o fracasso da fé, meu irmão. Nenhum sucesso vale o fracasso da fé. Você pode ter um momento de prazer, você pode ter um momento de conquista, você pode ter um momento de fama, mas você vai partir para a eternidade. Se você abandonar a fé por esse momento de sucesso, você vai perder tudo que tem, porque nenhum sucesso vale o fracasso da fé. É melhor renunciar agora para poder reinar lá para sempre. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Não existe cristianismo sem renúncia. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora tem uma coisa, meu irmão: quanto maior for a renúncia que você fizer por amor a Cristo, maior vai ser o peso de glória que Ele vai colocar sobre você. Eu nunca vi, pastor, biblicamente falando, pastor, quanto é a recompensa que Deus dá para nós quando nós renunciamos por Ele? Quanto é? Biblicamente falando, vou te provar biblicamente. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Aí Jesus disse: bem-aventurados sois aqueles que largaram terras, pais, mães, irmãos, família, por amor de mim, porque nesta terra eu darei 100 vezes mais com tribulação. Então, quando você renuncia a algo por Deus, a recompensa é 100 vezes mais nesta terra e no porvir, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Moisés é o exemplo de que vale a pena renunciar qualquer coisa, poder, fama, sucesso por Cristo, pois há uma recompensa que é certa. Nós vivemos olhando para a aparência das pessoas. Por que fulano de tal conquistou tanto e eu não conquisto? Por que fulano tem? Mas você tem uma coisa que ninguém tem.
foi cantado nesta noite. Além do rio azul, morte e choro não haverá. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Talvez eu e você um dia entramos na crise de Asaf, que olha para o ímpio e diz: por que o ímpio prospera enquanto eu purifico o coração? Aí a gente vai quase se desviando como Asaf. Mas Asaf disse: eu entrei no templo, e quando eu entrei no templo, eu descobri que no céu não tenho ninguém além de ti, e na terra não há quem eu deseje mais do que o Senhor. Outro homem que andou com Deus, Elias, cujo nome significa meu Deus é Jeová, é símbolo de homem totalmente dedicado ao Senhor. Elias era um homem tão dedicado ao Senhor, que quando Deus fala com Elias na caverna, Deus diz: o que fazes aí, Elias? O que ele responde? Senhor, tenho sido extremamente zeloso por ti. Ele não diz eu tenho sido zeloso, ele usa o superlativo: eu tenho sido extremamente zeloso. Elias então é o símbolo de do homem totalmente dedicado ao Senhor e de zelo. Tanto que Elias, quando vai aparecer no Monte da Transfiguração, quem está representado no Monte da Transfiguração? A graça através de Cristo. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Oh, glória ao nome de Jesus. Zeloso, irmão. Se tem um pecado que se tem cometido hoje no meio das igrejas, é o pecado de sacrilégio, de profanação das coisas sagradas. Tem gente, irmão, que vai perder o céu, não é porque adulterou, não é porque bebeu, não é porque prostituiu, não é porque matou, mas sabe por quê? É porque sempre entrou na casa de Deus sem reverenciar as coisas sagradas, pecado de sacrilégio, profanando as coisas santas. Elias era um homem zeloso. Irmão, seja zeloso pela tua fé, pela igreja, pela palavra, pela santidade. Seja zeloso. Tem gente que pensa, me perdoa, irmão, tem gente que pensa que a igreja é a casa dele. Deus, ele tem tanto compromisso com as coisas que são consagradas a ele, que você já sabe. Belsazar pega os vasos do Senhor para beber vinho nele. Os vasos que eram consagrados para o Senhor determinou o juízo contra Belsazar naquela mesma noite. A mão de Deus entra na parede da festa, que ele estava dando para mais de 1000 pessoas, e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Uma linguagem do céu que ninguém sabia entender, não existia na terra. Os sábios, astrólogos não conseguiram interpretar. Mas quando Daniel já tinha 80 anos de idade, lá no capítulo 5, foi chamado porque ninguém podia. E a rainha mãe disse: ó, tem um homem aí, que nele habita o Espírito dos deuses excelente. Se tivesse um crente pentecostal lá, diz: ô rainha, peraí, não é Espírito dos deuses não, é Espírito do Deus Todo-Poderoso. No tempo do seu pai, Belsazar, os segredos eram revelados. Aí Daniel entra no palácio, ele manda chamar. Quando Daniel entra, a primeira pergunta que Belsazar faz para Daniel é assim: tu ainda é o mesmo, Daniel? Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, deixa eu te perguntar: tu ainda é o mesmo de quando aceitou Jesus? Tu ainda é o mesmo? Oh, glória ao nome de Jesus. Daniel passou por 5 impérios. Oh, glória, dos 17 aos 80, crente, podia vir o que vier, ele era o mesmo. Não é o mesmo, senhor? Olha, Daniel, se você interpretar o que está escrito aqui na parede, tu será o terceiro no meu reino, será coroado com presentes, com ouro e joias. E será o terceiro. Por que o terceiro? Porque Belsazar, naquele tempo, ele governava com o seu pai Nabonido. Não está na Bíblia, mas a história diz. Então Nabonido era o primeiro rei, Belsazar era o segundo corregente. E ele disse: se você interpretar, você será o terceiro comigo no reino. Mas Daniel era tão crente, irmão, que disse assim: rei, o
teu presente fique para você. Você não teve temor de Deus como teve teu pai? Porque teu pai, quando ouviu falar o que Deus fazia, temeu aos pais, você não teve, e mandou beber nos vasos de ouro da casa do Senhor. Então a interpretação é essa: pesado fostes na balança e fostes assado em falta, dividido foi o teu reino e tomado e dado aos médios espécies. Deus tem uma balança, irmão. Você sabia que Deus tem uma balança? Deus tem uma balança. Tenha reverência, meu irmão, na casa de Deus. Se você não quiser ter reverência, não venha para o culto, não. Tem gente que se levanta na hora da mensagem, o pregador só volta quando a mensagem termina. Fica conversando nos corredores, murmurando nas portas. Irmão, se você vem para a igreja, se não for para reverenciar a Deus, você não precisa ter temor do pastor, nem do obreiro que estiver dirigindo. Porque se você temer o Senhor, você vai respeitar o ambiente do culto. Reverencia o Todo-Poderoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque Ele está aqui no nosso meio. Ele anda no meio da igreja. Ele era um homem que temia o Senhor zeloso. Outro homem é Daniel, já falei sobre ele. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel carrega consigo duas características que eles são peculiares: fidelidade e vida de oração. No capítulo 6, versículos do 1 ao 4, o texto vai dizer que ele mais 2 ministros comandava 120 governadores. Os governadores das províncias queriam corromper, roubar o reino, junto com os 2 ministros que eram ministro com ele. Mas para eles roubarem, Daniel precisava aceitar roubar também. Aí o texto diz que eles fizeram de tudo, testaram Daniel, fizeram oferta, fizeram promessa, mas a Bíblia diz que Daniel não se corrompia. E o texto diz assim: porque ele se achava fiel. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele era fiel. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, você conhece a história. Os homens disseram: não tem jeito não, esse homem não corrompe não, ele não se vende não. Porque a Bíblia de Salomão diz que até por um pedaço de pão o homem se corrompe. Mas Daniel era fiel, reto, honesto. Os homens falaram: rapaz, só tem um jeito de nós pegar Daniel em alguma coisa, e é na lei do Deus dele. Vamos fazer o seguinte: esse mês é aniversário do rei, vamos fazer um decreto. Nesse decreto vamos determinar que o rei não peça nada a ninguém, a nenhum outro, que ninguém peça nada a ninguém e a nenhum outro Deus senão ao rei Dario. Ou seja, esta lei transformava o rei em um Deus. Levaram a lei para o rei leu e disse: rapaz, isso me torna um Deus. Assinou a lei. Durante 30 dias ninguém pedia nada a nenhum homem, nenhum outro Deus senão ao rei Dario. O rei assinou, e lá no decreto dizia assim: aquele que desobedecer será imediatamente lançado na cova dos leões. Irmão, por que esses homens fizeram essa lei? Por que eles fizeram? Porque eles sabiam que Daniel era tão fiel ao Deus dele, que mesmo fazendo essa lei, Daniel não ia deixar de orar a Deus. O texto diz lá no capítulo de número 4, se não me falha a memória, agora eu falei aqui, o texto diz que Daniel, quando ficou sabendo do decreto, o texto está escrito assim: e havia no quarto de Daniel janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E Daniel, quando ficou sabendo do decreto, entrou no seu quarto e foi orar como de costume. Irmão, se fosse nós, podia até ir orar, mas fechava a janela, né, do quarto. Mas ele deixou a janela aberta e foi orar. E os homens ficaram vendo. Quando viram Daniel orando, eles foram no rei, disseram: rei, olha aí, o Daniel não te obedece o teu decreto, a tua lei, então ele tem que morrer. O texto diz que o rei fez de tudo para livrar Daniel, mas na lei dos médios e dos persas, não é como a lei brasileira aí que tem um monte de brecha, não. Uma lei dos médios e do persa não podia ser revogada.
Eu fico imaginando aqueles homens deixando aqueles leões numa cova que era feita, né, no fundo, deixando aqueles leões uma semana sem comer nada, sem se alimentar, para devorar Daniel. Porque o diabo é assim, irmão. O diabo, presta atenção numa coisa: você é crente, você está lutando para ser fiel, você está lutando para viver uma vida de santidade, de compromisso. O diabo vai tentar te arrebentar. O diabo vai tentar te lançar na cova do leão. O diabo vai tentar criar lei. O diabo vai levantar homens. O diabo vai levantar pessoas para tentar te destruir e para tentar te derrubar. O crente, que é uma ameaça para o inferno vai tentar parar esse crente. Só que tem uma coisa, meu irmão: ninguém toca na vida de um crente fiel sem que Deus dê a ele um livramento. Pode ter certeza, lançaram Daniel na cova. O rei disse: Daniel, quem sabe o teu Deus, a quem continuamente tu serve, te livrará. Jogou Daniel, fechou a cova com a pedra e selou com o anel real. Como era que selava? Colocava uma corda na pedra, derramava cera, e o rei pegava o seu anel e selava partes da pedra. Se aquela cela fosse quebrada, sabia-se que tinha aberto a cova. Selou, e o rei foi para casa. E o texto diz que naquela noite o rei não dormiu, o rei não comeu, o rei jejuou. Porque quando Deus quer fazer uma coisa pelo crente, irmão, até o ímpio jejuma. Oh, glória ao nome de Jesus. No outro dia de manhã, quando o sol saiu, os primeiros raios do sol, a Bíblia diz que o rei vai para a cova, e os inimigos de Daniel também. E eu fico imaginando que os inimigos estão pensando: não sobrou nada, nem um osso, os leões quebraram tudo. Mas o rei, com a voz melancólica e sem fé, fala na porta da cova, ainda com a pedra fechada: ó Daniel, será que o teu Deus, a quem continuamente tu serve, tenha podido te livrar da boca dos leões? Meu irmão, me perdoe aí a antiética. Parece que eu vejo o xixi descendo na perna dos inimigos de Daniel. Hein, Jonas? Porque quando o rei faz a pergunta, uma voz vem de dentro da cova: ó rei, vive eternamente o meu Deus, a quem continuamente eu sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque em mim foi achado inocência diante dele e diante de ti, diante dele e diante de ti, diante dele e diante de ti. Fala pro irmão que está do teu lado aí: tu é fiel, meu irmão, Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar a boca. Eu vou deixar você adorar Jesus. O que você trouxe? Que palavra você trouxe para glorificar o nome dele? Cadê a mão que você levanta para adorar Jesus esta noite? Que palavra você trouxe para glorificar aquele que tem o poder de fechar a boca dos leões? É símbolo de fidelidade a oração. Outra pessoa que andou com Deus, Maria. Maria, cujo nome, o nome de Maria, o nome Maria é um nome egípcio. E o nome Maria significa amada. Maria é símbolo do cristão que se entrega a Deus incondicionalmente. Ela é símbolo de um cristão que se entrega a Deus incondicionalmente. Porque quando o anjo aparece a Maria, diz: Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela fica percebendo a saudação, diz: ó, Maria, eis que conceberás e dará à luz um filho. Farás o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Aí Maria disse:
Mas como se fará isso? Eu sou virgem, eu não conheço varão. Virgens não engravidam e virgens não dão luz. Estou parafraseando o texto. Aí o anjo disse assim: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, te envolverá com a sua sombra, porque o que de ti será gerado será chamado Filho do Altíssimo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que Maria disse? Seja feito em mim, seja feito em mim, conforme a tua. Então Maria é o símbolo do cristão que se entrega incondicionalmente. Porque imagine, se Maria aparecesse grávida, pela lei de Moisés, sem saber que era o pai, ela tinha que ser levada para a porta da cidade, julgada pelos juízes, e o noivo dela, José, tinha que ser o primeiro a tirar a pedra, e depois todo mundo da vila apedrejava a mulher por apedrejamento, porque mesmo estando noiva, mas sem ser casada, já era considerada desposada. Maria não teve medo. Maria disse: é o Senhor? É, então seja feito em mim, conforme a sua vontade. É uma mulher que se entregou ao Senhor. Irmão, me diga uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de cristão você é? Até onde você é crente? Até onde é agradável? Você é cristão, você serve ao Senhor até onde te é propício? Ou você é aquele cristão que você se entrega ao Senhor, sem reservas? Irmão, quando eu aceitei Jesus, eu já te contei aqui, minha família é uma família pequenininha, pobre, de marré. Eu queria um dia para o culto, eu queria ter um dinheiro, uma moeda para ofertar. Não tinha. Minha mãe tinha que cuidar da família vendendo produto da Avon. Aí um dia eu disse para Deus: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. A única coisa que eu tenho é minha juventude. Eu tinha 20 anos de idade. Senhor, então eu quero ofertar a minha juventude para a tua obra, para a tua causa. O que você está dando para Deus incondicionalmente? Ou você só serve a Deus naquilo que Ele é agradável, aquilo que Ele é propício? Maria, ela se entregou incondicionalmente a Deus. Eu acredito que Deus não fala com quem está ausente. Quem sabe Deus está requerendo uma entrega de alguém aqui esta noite, uma entrega completa, uma entrega total. Nem uma entrega só de ser crente por ser crente, não. Quem sabe Deus está requerendo de alguém uma entrega de verdade. Não é aquele culto que você vem para dizer que é crente. É aquele culto que você diz para Deus: Senhor, eis-me aqui, e me usa onde o Senhor quiser, e me envia para onde o Senhor quiser, e faça de mim o que o Senhor quiser. Eu me entrego a Ti incondicionalmente, para ser o Teu instrumento na terra. Vou encerrar. Outro homem que agradou a Deus e andou com Deus, Paulo, cujo nome significa pequeno, foi o maior apóstolo do cristianismo. De 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 ele escreveu. Paulo, escrevendo aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Ele, Paulo, é o símbolo do cristão que é fiel até o fim. Quando todos esses outros que nós citamos é símbolo de uma virtude cristã, Paulo é símbolo do cristão que é fiel até o fim. Porque não adianta eu ser crente até a metade da caminhada. Não adianta eu ser 50 anos de crente e depois me desviar. Paulo é o símbolo do cristão que é fiel até o fim, independente do que tenha que passar, independente do que tenha que viver. Paulo amava tanto a Deus que ele vai dizer: quem poderá me separar deste amor? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem principados, nem potestades, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse:
já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse: já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Paulo disse: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou deixar você adorar, meu irmão. Quem é que te fortalece? É a internet, é o Instagram, é o Facebook. Quem é, meu irmão? Quem é? Quem é que te fortalece, meu irmão? Ele está dizendo: eu sei ter fartura, não tem nada. E o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: se a despensa estiver cheia, eu tudo posso. Se a despensa não tiver nada, eu tudo posso. Se eu tiver dinheiro na poupança, eu tudo posso. Se não tiver dinheiro na poupança, eu tudo posso. Se eu tiver uma única roupa para ver o congresso da UMADEP, eu tudo posso. Se eu não tiver nenhuma, eu tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele chegou no final da sua jornada, pode ficar de pé adorando. Quando ele chegou no final da sua jornada, aí ele diz a frase mais célebre de todas: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora já a coroa da justiça me está preparada. E não somente a mim, mas a todos quanto amam e esperam a sua vida. Vou esperar você orar, Jesus. Vou esperar você adorar Jesus. Eu vou esperar você falar com Deus em oração. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Meu irmão, eu citei aqui nesta noite alguns homens que andaram com Deus e agradaram a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: aonde o teu nome vai estar quando você terminar a sua jornada? Será que o teu nome vai entrar numa meta como esta? Onde vai estar o teu nome? Onde você vai colocar o teu nome quando você terminar a sua caminhada de fé? Onde será colocado o teu nome? Com qual virtude os irmãos da igreja que você congrega, quando você partir, se lembrarão de você? Com qual virtude? Eles dirão: fulano de tal congregou aqui, mas era um crente de oração, era um ganhador de almas, era um grande evangelista, era um grande missionário. Quais serão as virtudes que falarão de você quando você partir para a eternidade, meu irmão? Em qual lista estará o meu nome e o teu nome? Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você será conhecido como o crente que mais dava trabalho na igreja, ou como o crente que era um instrumento na mão de Deus. Mas, Senhor, oh glória ao nome de Jesus. Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a
Jesus. Os olhos de Deus estão olhando para esta igreja e está procurando alguém que faça uma entrega total. Sem parar, meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Serás conhecido como Elite, Moisés, Maria. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Desce aqui como Daniel, com os olhos voltados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é não Você pode adorar com glória. Se você trouxe aleluia, você pode adorar com aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, você pode receber o renovo de Deus. Deus pode te renovar, te encher, te batizar no Espírito. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas Deus pode te visitar onde você está esta noite. Bendito seja o nome soberano do Senhor. com risco de morrer.
perguntar se tem alguém que quer ficar crente em Jesus esta noite. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, nós queremos orar por você. A pessoa é você, o dia é hoje, o tempo é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Deus te oferece a oportunidade de fazer uma aliança com Ele. Se você não é crente, você quer aceitar Jesus, ou você já foi e quer se reconciliar com Cristo, nós queremos orar por você, entregando a sua vida a Jesus. Tem alguém esta noite que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar, que quer entregar a sua vida a Cristo, quer fazer uma aliança com o Senhor? Hoje Deus te oferece esta oportunidade. Tem alguém esta noite? Ele diz na sua palavra: filho meu, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Tem uma vida, tem uma alma, não tem, não há. Está vindo uma vida para Jesus aqui. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém esta noite que quer entregar sua vida a Cristo? Mais uma vida, mais uma pessoa. Você ouviu a voz do Espírito? Seja obediente à voz do Espírito. Se Ele te convenceu, se Ele falou contigo, esta voz que está dizendo não, para depois, deixa para amanhã, você vai ter. Não, essa voz não é de Deus, é a voz da carne, é a voz do maligno. Mas tem uma voz te falando aí, é hoje: eu te quero, eu te amo, eu te chamo. Esta é a voz do Espírito Santo, convencendo você. Só que Ele respeita teu livre-arbítrio. Ele não vai arrebentar a porta do teu coração. Ele diz: eu estou na porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa. Tem mais alguém? Não tem? Então aqueles que podem levantar mãos santas em todo lugar, sem ira e sem contenda. Papai do céu, em nome de Jesus, aqui está esta alma diante de Ti, que faz uma aliança contigo, te recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus, nenhum homem aqui neste lugar tem poder para perdoar pecados, nem tampouco transformar este homem. Um homem não tem poder para transformar e mudar outro homem, mas o Senhor tem. Porque aqueles que é nascido de Deus não nasce da vontade da carne, do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Produza na vida deste homem o milagre do novo nascimento, Pai. Para a Tua glória, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Papai do céu, te pedimos isto nesta noite, em nome de Jesus. Amém.